Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Marco Angelus, eu sou criador do Matemática para de Meta e no vídeo de hoje eu trago para você a Dayana Stolf, da Top MBA. Ela gentilmente aceitou meu convite para conversar com você sobre como é esse processo de preparação para um MBA. Ela compartilha a experiência dela desde que ela cofundou a Top MBA, que é uma das principais consultorias de MBA do Brasil, e também ela dá várias dicas para te ajudar no seu processo de preparação rumo a um MBA. Então, se você ainda não pegou seu caderninho e uma caneta para anotar as dicas dela, aproveita, pega agora e fica com a entrevista com a Dayana. Aproveita! Muito obrigado, Dayana, pelo seu tempo e pela generosidade de estar aqui trocando uma ideia, compartilhando o seu conhecimento para quem quer seguir a jornada até um MBA no exterior. Eu gostaria que você pudesse começar se apresentando, dizendo como que você começou a trabalhar com a galera que está se preparando para um MBA, por favor. Claro. Bom, primeiro, obrigada, Marco, pelo convite. Agradeço também a Peterson Reis, né, que foi teu seguidor que me recomendou aqui para o canal, então, muito obrigada. Imagina, é um prazer estar aqui. Então, assim, eu sou a Dayana, eu sou cofundadora da Top MBA. Então, a Top, na verdade, foi fundada lá em 2012, né? Eu estava numa transição de carreira, então eu vinha de uma carreira acadêmica. Para quem não sabe, eu sou formada em odontologia. Então, e aí em 2006 eu fui fazer um mestrado no exterior, né, na minha área de odontologia. Então, apesar da Top ter sido fundada em 2012, né, eu ajudava o pessoal informalmente, assim, né, que vinha com curiosidade de, que legal, você vai fazer mestrado. Primeiro eu fui para o Canadá, depois eu comecei o doutorado na Suíça e as pessoas vinham, né, olha que legal, como é que você fez para contactar os professores, para entrar no programa, para aplicar para a bolsa. Então, eu sempre, né, desde que eu saí do Brasil, como naquela época não era muito comum as pessoas irem estudar fora, não tinha Ciências Sem Fronteiras ainda, etc. Então, tinha muita curiosidade nesse sentido, né? Então, eu ajudava as pessoas informalmente. Bom, e aí eu estava no meio do meu PhD em bioengenharia. Uau! E resolvi, né, que a academia não era para mim e resolvi parar tudo e, né, mudar de carreira. Então, nesse meio tempo, o Alex, que é o meu sócio, ele aplicou também, quer dizer, 2 anos antes ele aplicou para o MBA. E, né, como a gente já tinha feito todo esse processo para os mestrados, doutorado, etc., foi basicamente tentativa e erro, né? Então, a gente via lá, beleza, o application é esse, tem que fazer redação, tem que ter carta de recomendação, etc. A gente foi fazendo tentativa e erro total. Quando ele aplicou para o MBA também, eu que, né, dei uma força ali e tal. E aí, quando eu saí da Suíça, eu fui para Boston, né, acompanhar ele, então, dar esse break aí para ver o que eu ia, né, como é que eu ia fazer essa transição de carreira. E acabei fazendo uma pós-graduação. Então, ele fez MBA em Harvard, eu fiz uma pós-graduação lá mais rápida. Até pensei em fazer MBA, pensei em fazer outro mestrado para mudar de área, né, em outra área. Mas acabou que o timing não ia dar muito certo com a parte pessoal também. Então, eu acabei fazendo uma pós-graduação de 1 ano, lá em Harvard também. E foi nesse ano que as pessoas também, eu não sei, coincidiu ali que tinha muito mais interesse também, né, por esse tema, e aí virou meu full-time job, né, virou acabou virando a minha carreira mesmo, né, a minha nova posição aí como empreendedora, e desde então eu ajudo formalmente as pessoas com o processo todo, né, então aí tem uma metodologia bem definida, a gente passa por todos os passos aí do application e tal, para as pessoas poderem se preparar de uma maneira mais... a gente tenta facilitar a vida das pessoas que estão aplicando para MBA, porque tem bastante detalhe, tem bastante coisa, tem que começar com antecedência. Então, a gente fez um passo a passo aí, tem uma metodologia bem detalhada para ajudar nesse sentido. Legal! E o mais interessante é que você passou por essa jornada, você não diretamente foi fazer o MBA, mas você acompanhou de perto o Sim. Alex. E de qualquer forma, esses aprendizados que você teve na tentativa e erro, eles foram impactantes na metodologia, né? Agora, Com certeza. como que foi esse processo de criação dessa metodologia? Quando você falou, vou começar a, de fato, ajudar pessoas para MBA, você criou a metodologia e ela é a mesma desde então? Ou rolou uma evolução, está rolando essa evolução? Não, sempre rola uma evolução, com certeza.
Mas acho que, assim, os pontos básicos da metodologia são, né, a base é a mesma, a gente vai aprimorando todo ano, né, a gente faz uma revisada básica ali depois que passa né, a parte mais, o furor ali de todos os deadlines, então a gente sempre passa por um momento de revisão de todo o material e etc., de reorganização para o próximo ciclo, né? Mas a base da metodologia, acho que assim, um ponto bem importante, né, do trabalho com a TOP é, primeiro, uma reflexão sobre a vida do candidato, né? Então, a gente criou um questionário baseado em livros, em artigos e etc., para a pessoa poder, tá, beleza, então eu quero fazer MBA por quê? Né? Então, primeiro, assim, olhar para trás, entender a trajetória tanto pessoal quanto profissional, né? Então, não é só profissional. No application, eles querem, claro, eles vão querer saber do teu currículo, eles vão analisar tuas cartas de recomendação, vão querer saber como é que foi a tua evolução de carreira, mas também tem muita oportunidade para você se mostrar como pessoa. Eles querem saber quem é essa pessoa por trás dos resultados do currículo, né? Afinal, você vai tá treinando para se tornar um líder, né? E o líder não é só, né? Não se preocupa só com números, se preocupa com as pessoas também, etc. Então, essa questão pessoal é muito importante e é interessante que, assim, a gente não tem essa cultura de muita reflexão, né? A gente vai fazer vestibular, quer dizer, na minha época era vestibular, agora é Enem, enfim, mas é um processo muito mecânico, você escolhe lá a profissão, não tem essa reflexão, né, esse tipo de cultura de olhar para trás, entender exatamente de onde é que você está vindo, para onde é que você quer ir. Então, a gente percebe que tem às vezes, muita dificuldade nesse aspecto, né? E aí, então, a gente montou um questionário para direcionar, né, o candidato, tá, beleza, então o que são pontos importantes do meu passado, como que eu encaixo o MBA na minha vida agora, tanto no momento pessoal quanto no profissional, e o que eu quero fazer no futuro. Então, como que as habilidades que eu desenvolvi até então, né, junto com o que eu vou aprender no MBA, vão me ajudar a chegar no futuro profissional que eu almejo. Então, acho que esse é o ponto principal, assim, né? E, inclusive, é a primeira coisa que a gente faz no processo. Depois é uma coisa mais, né? Claro, a gente tem que escolher os recomendadores, deixar o currículo pronto, escolha das escolas também, que é um ponto muito importante, a gente pode falar um pouquinho mais depois. E depois dessa primeira parte, meio que de planejamento, estratégia, etc., a gente parte para a execução, né? Então, aí escrita de cartas, de essays, né, as redações, e toda a parte mais mecânica, digamos assim, do processo mesmo, né? Aí entram Sim. as revisões, etc. Eu acho interessante por aí. Porque é muito difícil para alguém que está começando o processo agora e nunca passou por um processo de application para o exterior, do nada desvendar todos os meandros, entender a melhor forma de escrever, o jeito direto do americano, por exemplo, Justo. ou algum jeito de... Então, assim, eu vejo com muito valor esse apoio de alguém que já passou por esse processo e que ajuda outras pessoas a passarem pelo processo. Às vezes, esse acompanhamento é o que faz a diferença da aprovação para não aprovação. Não adianta nada tirar 750 no GMAT e não saber escrever sua história, né? Exato. Eu vejo assim, quando eu estava no ensino médio, e aí então vou pegar um outro exemplo, mas assim, quando eu estava no ensino médio, eu tentei fazer o application para algumas escolas do exterior. E assim, eu não tive um suporte. Hoje eu lembro do que eu escrevi nas minhas essays, eu falo, não acredito que eu escrevi aquilo, sabe? Eu não tinha noção nenhuma na época, sabe? E as minhas notas nos SATs eram muito boas. Eu tive um outro amigo que eu não sei como aquilo era possível, mas ele tirou a nota máxima nos SATs. E ele não foi aprovado de primeira também. E não foi aprovado. Notas máximas. E assim, depois que ele conseguiu, ficou um ano se preparando, aí pegou ajuda, aí ele conseguiu entrar no ano seguinte. E assim, ele tinha um baita de um histórico de achievements, né, de conquistas, e mesmo assim aquilo não foi suficiente porque ele não soube contar a história dele da melhor maneira. E então assim, às vezes não, eu diria que a menos que a pessoa seja extremamente conhecedora do processo de application lá de fora e vai aplicar, em todos os outros casos eu recomendo que busque auxílio de alguém que, como você, já está acostumado a trabalhar com isso, né? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que essa primeira parte que eu citei, né, é muito, muito importante, porque
É interessante, assim, porque você tem que pensar no application, eu sempre falo isso, né? Então, você tem que pensar no application como um quebra-cabeça, né? Então, tem a parte profissional, que é o currículo, tem as suas cartas de recomendação, tem a parte analítica, né, que é vista através das notas de MET, TOEFL, né, então conhecimento da língua e toda a parte mais que vai mostrar para eles que você consegue acompanhar, especialmente a parte mais quantitativa do curso, né? Mas tem também a parte das redações, que é onde você mostra a tua personalidade, né? Você mostra quem é você e qual que é a tua história, quais são as tuas motivações. Claro que, assim, não dá para viajar também, não dá para fazer um essay super filosófico e ficar, né, passar um essay inteiro contando sobre a infância, não é isso que eu estou dizendo. Aham. Mas é super legal você trazer alguns elementos mais pessoais para que o Admissions Committee, né, o EdCom, consiga entender as suas motivações, qual que é o teu drive na vida, né, o porquê que você está aplicando para MBA. Então, eu acho que um processo guiado nesse sentido faz bastante diferença. Com certeza. E você daria alguma dica para alguém que ainda nem começou o processo de application, mas tá pensando em talvez fazer um MBA? O que você diria para uma pessoa que tá nesse momento de, pô, será que eu vou? O que eu deveria fazer nesse primeiro momento? Uhum. Tá. Não, com certeza. Acho que são vários os motivos pelos quais as pessoas buscam, né, o MBA. Acho que acelerar a carreira, ter a experiência internacional. Isso é uma coisa também que eu acho que casou muito bem quando eu fundei a Top, porque me trouxe muito esse lado de ajudar as pessoas a realizar o sonho que eu tive, né, que eu realizei na vida, que eu né, morei fora há bastante tempo, 8, 9 anos, então isso me mudou profundamente, né? Eu acho que foi uma experiência muito boa, muito que me transformou mesmo. Então, me dá assim, eu sinto super grata de ajudar as pessoas a realizar esse sonho também. Então, ter essa experiência internacional, né, e ter essa visão global, e mesmo assim, mesmo se você pensa em voltar para o Brasil, grandes são as chances de você, de repente, trabalhar para uma empresa global, e é super importante você ter essa visão mais, né, de outras culturas e como que se faz negócio, né, em outras partes do mundo. Então, esse tipo de coisa, acho que o MBA te abre muito a cabeça nesse sentido também, né? E até, inclusive, para mudar de área, né, mudar de carreira, também acho que o MBA pode ser um período de transição bacana, que vai te abrir portas. Agora, sim, se você está pensando então, em fazer MBA, que são os pontos principais? Assim? Então, primeiro, o planejamento, que eu acho que é o fundamental, né? Então, dá uma olhada no GMAT, dá uma olhada no TOEFL, né? Então, para você não chegar lá em cima da hora, meu Deus, tenho o GMAT, o que eu faço com o GMAT? Nossa, A já pessoa pensou? não tem a mínima noção de como é que é a prova e exige dedicação, exige muito treino, então né, vai entender o que são essas provas que você tem que fazer, vai entender o timeline do processo, né? Então você precisa aplicar um ano antes do curso começar, né? Então os applications, os deadlines são né, com essa super antecedência, então começa a se preparar com pelo menos 6 meses antes das deadlines, aí para você ter um tempo bom para entender todo o processo. E acho que tem um ponto muito importante também, que é pesquisar as escolas. Então, se ouve muito, Harvard, Uhum. Stanford, Wharton, e as pessoas não... Assim, claro que né, são universidades com muita... Né, são universidades top, que todo mundo conhece, etc., mas existem muitas diferenças entre elas, apesar de que no primeiro momento talvez você não entenda isso, né? Você só olhando o site das escolas, os programas são muito parecidos, né? Porque normalmente tem um primeiro ano de disciplinas básicas, né, de negócios, e aí no segundo ano você meio que consegue juntar eletivas de áreas que você tem mais interesse e você meio que envereda por aquele caminho que você quer, né? Agora, tem diferenças culturais muito importantes entre as escolas, né? Então, em Harvard, você tem o Case Method. 100% das aulas são feitas através do Case Method. Então, você tem que se preparar antes das aulas, tem que estudar todo dia 3 cases, estudos de caso, né? Então, você se coloca no papel do CEO e você tá com um problemaço na tua frente, tá, beleza. Então, levando em consideração toda essa situação aqui, o que eu faria no lugar do CEO? Né? Então, e aí você forma a tua opinião e vai para a aula discutir, né? Então é 100% case method, você tem que estar preparado para a discussão o tempo todo com colegas, né, super brilhantes como você.
Então, esse é um jeito, né? Essa é a cultura lá de Harvard. Outras escolas são mais colaborativas, é mais uma mistura de case method com lectures, né? Que você com também atividades em grupo. Então, assim, tem bastante diferença. E será que você gostaria de estar numa escola que te tira mais da zona de conforto, né? Como no caso do case method? Ou, de repente, você prefere algo um pouco mais, né? Uma metodologia um pouco mais misturada, digamos assim? Então, acho que é muito importante, além de olhar o site das escolas, é muito importante participar de InfoSessions, né, esses eventos online que eles fazem, onde eles mostram o que é o programa, o que eles oferecem, e entender se você acho que é uma via de mão dupla, né? Então, você tem interesse na escola, né, por tudo que a escola vai te proporcionar, e o teu perfil tem que ser interessante para eles também, né? Mas, assim, acho que é super importante de você entender, tá? Olha o Career Report das escolas, né? Todas as escolas têm disponível de onde vêm os alunos e depois para onde que eles vão depois que eles se formam, né? Então, para que indústrias as pessoas estão indo, para que empresas as pessoas estão indo, isso se encaixa no meu plano de carreira ou não? Né? Então, dá uma olhada nisso tudo. Também, assim, até fatores menores não, né? Acho que também super importantes, mas assim, que as pessoas talvez, às vezes não pensam. Poxa, eu quero morar numa cidade grande ou tudo bem morar numa cidade muito pequenininha, que é basicamente uma cidade universitária? Né? Eu gosto de frio ou não? Eu preciso de um clima um pouco mais ameno. Né? Então, acho que todas essas informações são super importantes. Então, não se ater tanto aos nomes e à fama. Claro que acho que isso com certeza conta, né? E acho que um dos ganhos do MBA também é participar dessa rede de contatos, né? Do Alumni Network, de ter esse carimbo da escola, né? O nome da escola, isso você carrega para a vida toda. Mas acho que também a tua experiência tem que ser bacana, né? Você vai ficar 2 anos na escola, então você entrar cair numa cultura que não tem nada a ver com você, numa cidade que não tem nada a ver com você, acho que isso, né, pode ser meio frustrante. Então, acho que essa pesquisa sobre as escolas, né, além de todo o planejamento, são, acho que 2 dicas aí principais para quem está pensando em fazer MBA. Perfeito, muito boa essa explicação. E aí até me surgiu uma outra dúvida aqui, né? Fala. Eu decidi fazer um MBA. Aí, naturalmente, eu vou procurar os programas de MBA que a gente tem para fazer, que estão disponível. Agora, Sim. o que você recomendaria primeiro? A pessoa faz uma short list das escolas, independentemente de geografia, ou já filtra por geografia? Ah, eu só quero estudar na Europa, ou eu só quero estudar no Canadá, nos Estados Unidos. O que você recomenda? Tem uma regra, assim? Olha, acho que não tem uma regra definida, acho que, claro, depende de preferência, né, de geografia, às vezes, não sei, a pessoa tem uma cidadania europeia, né, e prefere ir para a Europa por causa disso. Tem gente que também, até uma situação que às vezes acontece o pessoal vem, olha, eu quero fazer MBA e eu quero ficar lá, eu quero ficar no país, eu quero talvez até, né, morar lá para sempre. Então, um país que é muito bom para isso é o Canadá, né? Então, você faz o MBA, né? Dando o exemplo da principal universidade lá, que é a Universidade de Toronto, a Rotman. Se você faz o MBA de 2 anos deles, você ganha 3 anos de visto de trabalho, né? Para ficar lá depois, e isso conta, inclusive, para a tua cidadania, para você tirar a cidadania canadense depois. Então, gente que quer imigrar, Canadá é um lugar bem bacana para isso, né? Agora, acho que tem que. Então, assim, acho que num primeiro momento, né, eu diria para olhar tudo assim, claro que tem que ter uma base, né, para onde começar. Então, acho que, assim, os rankings de MBA são úteis para isso. Para você ter ali uma lista de, tá, beleza, então nos Estados Unidos essas daqui são as principais, sem deixar de considerar que, tudo bem, a gente tem lá as top 5, né, super famosas no mundo, mas que talvez um programa que esteja lá na 10ª posição, 15ª posição, é um programa excelente também, né? E pode mudar a tua vida. Então, assim, sem preconceitos, olhar esses rankings mais para você ter uma noção de programas que existem, onde que eles estão localizados e etc. E aí depois você vai, à medida que você vai conhecendo um pouco mais, poxa, então, né, dadas essas diferentes culturas aqui, diferentes culturas da escola, diferentes culturas de cidade, diferentes metodologias, eu acho que eu me adaptaria melhor por esse caminho, né? E aí você vai enveredando aí para um caminho mais específico, para um tipo de escola mais específica, talvez para uma geografia mais específica. Mas acho que num primeiro momento vale dar uma olhada em tudo e aí você vai
até entendendo o que é mais importante para você, né? Às vezes o pessoal vem, eu tenho família, e daí? O que né? Tem algum programa que funciona melhor nesse sentido? Ou então um casal querendo aplicar junto, né? Então, poxa, então nesse caso, olha as cidades que tem mais de uma universidade, né? Por exemplo, Boston, tem MIT, tem Harvard. Nova York, tem NYU e tem Columbia. Então, para ampliar as possibilidades do casal conseguir ficar perto um do outro, pelo menos, ou na mesma cidade, ou em cidades próximas. Então, acho que depende muito de cada caso, mas acho que no primeiro momento vale ter uma visão mais global e depois você vai ficando um pouco mais específico aí, dependendo das suas necessidades e interesses, né? Com certeza. E isso é interessante, né? Você já está há 8 anos trabalhando especificamente com isso, né? E você, enfim, já conseguiu auxiliar pessoas com diversos backgrounds, inclusive você citou vários aqui. Todos esses exemplos, né? Se alguém estiver querendo ir com o parceiro, com a esposa, com o marido, você consegue ajudar na escolha das escolas também. Sim. Acho que é importante a pessoa dar uma, né, ter uma reflexão inicial, assim, de tal, o que eu estou buscando, é o MBA mesmo, mas às vezes vem a dúvida, né? Poxa, eu sou de uma área um pouco mais, sei lá, de uma engenharia. Devo fazer um mestrado em engenharia, né, que é um pouco mais específico, aqui mais fechado na minha área, ou de repente vou para MBA que vai me abrir um pouco mais de portas? Então, assim, depende também do objetivo de carreira de cada um, né? Mas acontece também, assim, da pessoa, né, pesquisar um pouco, vir com algumas dúvidas, e daí no meio do processo também a gente consegue deixar isso um pouco mais claro, né? Porque acho que o application, né, é interessante porque, assim, não serve só para eles terem todo esse tipo de informação para avaliar qual é o candidato que tem mais fit, né, com a escola deles. Mas acho que para o candidato é muito rico, porque te força, né, a parar, a pensar. Tá, então calma, eu tô aqui na minha carreira, eu tô nesse lugar da minha carreira, e agora? O que eu quero depois? Onde que eu quero ir? Eu quero me especializar cada vez mais? Eu quero abrir portas? Eu quero testar outras coisas? Né? E o MBA de 2 anos, por exemplo, no MBA de 2 anos você tem o break ali no meio, né? Tem o summer, né? Tem o período ali de um intervalo entre o primeiro e o segundo ano, onde o pessoal faz estágios, né? Então, essa é uma grande oportunidade, por exemplo, para você testar uma área diferente. Né? Então, se você tem interesse numa área, mas não sabe se é aquilo mesmo, usa esse tempo para testar, ver se funcionar, de repente é uma alternativa para você seguir depois no pós-MBA. Né? Então, acho que é por aí. Legal. E se alguém quiser entrar em contato com você, como é que a pessoa pode conversar, marcar uma consulta? Tem algum site? Tem e-mail? Tem. Então, o site é o topmba.com.br e o e-mail é o contato@topmba.com.br. Então, dá uma olhadinha lá no site, pode mandar um e-mail que a gente está à disposição. Perfeito, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui. Maravilha. Dayana, eu gostaria de te agradecer demais pelo seu tempo, assim, as dicas foram riquíssimas. Quem sabe mais para frente a gente marca outros papos desses para levantar, responder outras dúvidas, inclusive até gostaria de convidar, se você que está assistindo esse vídeo ficou com alguma dúvida que a gente não tratou aqui na nossa conversa, deixa nos comentários, porque isso pode servir para a gente marcar um próximo papo com a Dayana. Eu sei que a Dayana tem uma agenda super corrida, mas quem sabe a gente consegue um tempinho aí para conversar. Não, com certeza, vai ser um prazer. Eu espero que você tenha gostado da entrevista com a Dayana, assim como para mim foi um prazer falar com ela. E se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo, deixa um coraçãozinho, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo te agrada, e aí eu vou tentar me esforçar para trazer mais conteúdos desse para você, tá? E se você conhece algum amigo que também esteja se preparando para um MBA, compartilhe esse vídeo com ele. Se você quer conhecer mais conteúdo, conferir mais conteúdo sobre a jornada para um MBA ou sobre a preparação especificamente para a prova do GMAT, não deixa de acompanhar o Matemática para GMAT no Instagram e no canal do YouTube. Você será sempre muito bem-vindo. Um abraço e a gente se vê na nossa próxima conversa.